bom dia a todos. Não está muito grande não, Dida. Vai estar com um versículo bíblico na mente aí? Versículo bíblico na mente? Procure aí. Paletó, vereador? Procure seu nome aí. Silvana. Ok. Versículo bíblico. Primeira sessão do primeiro período ordinário do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 6 de janeiro de 2025. Antes de iniciar os trabalhos, quero pedir ao vereador Edivaldo que ele use a tribuna para recitar um versículo bíblico. Bom dia a todos e a todas, senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente, público de casa. Eu quero deixar aqui um salmo para a meditação de todos que aqui se encontram, que é o 37, do 1 ao 5, que a palavra diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos. 2. Pois como o capim longo secarão como a relva verde, logo murcharão. 3. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e desfrute a felicidade. 4. Delite no Senhor e Ele atenderá os seus desejos do seu coração. 5. Entregue os seus caminhos ao Senhor, porque Ele tudo fará. Amém? Com isso, dou um minuto de silêncio para que a gente também faça algumas orações. Passado um minuto de silêncio, passo a palavra ao vereador Edivaldo, segundo secretário, para que ele possa fazer a leitura da ata da sessão anterior. Mais uma vez, bom dia a todos, excelentíssimo senhor presidente, vereadores presentes, público de casa. A ata da 12ª sessão do 4º período ordinário do primeiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 30 de dezembro de 2025, às 10 horas do dia 30 do mês de dezembro do ano de 2025, no seu prédio sede, situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro. Reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, estando presentes as senhoras vereadoras Claudete Maria de Lima, Silvana Celestino Pereira e os senhores vereadores Edivaldo José dos Santos, Edmilson José Ramos Filho, João Ferreira de Farias Neto, Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos, José Mário Medeiro Bezerra Júnior, Marcelo Pereira de Andrade, estando ausente os senhores vereadores Gessé Azevedo de Andrade, José Palmeira da Silva Filho e Manuel José da Silva, que justificou a sua ausência. Os trabalhos foram presididos pelo vereador José Mário, pelos secretariados, pela vereadora Silvana Celestino e pelo vereador Edivaldo José dos Santos.
Ao constar haver número legal para reunir e antes de iniciar os trabalhos, o senhor presidente solicitou ao senhor vereador Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos que, usando a tribuna da casa, recitasse uma passagem da Bíblia. Em seguida, solicitou que fosse feito um minuto de silêncio para que todos pudessem fazer suas orações. Seguindo os trabalhos, demandou ao segundo secretário, o vereador Edivaldo José dos Santos, que fizesse a leitura da ata da 10ª sessão e da 11ª sessão, as quais em seguida foram postas em deliberação, sendo aprovado por unanimidade em única votação. Dando seguimento aos trabalhos, a presidência requereu à primeira secretária, a vereadora Silvana Celestino, que fizesse a chamada das vereadoras e dos vereadores, e em seguida a leitura do expediente do dia, que constou do ofício de número 310 de 2025, da Secretaria do Governo Municipal, encaminhando o projeto de lei de número 25 e sua justificativa, que também foram lidos no expediente. Não havendo mais nenhuma matéria para ser lida no expediente, e antes do senhor presidente dar seguimento aos trabalhos, o vereador Edivaldo José dos Santos usou a tribuna da casa para solicitar urgência na apreciação do projeto de lei de número 25, recentemente lido no expediente. A solicitação de urgência foi posta para deliberação, sendo aprovado por unanimidade em única votação. Com isso, o projeto de lei de número 25 de 2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação de Sistema Municipal de Turismo da Ilha de Itamaracá e da outras providências, passou a constar na pauta de votação, sendo aprovado por unanimidade em primeira votação. Não havendo mais nenhuma matéria na pauta de votação e antes de dar seguimento aos trabalhos, o presidente usou a palavra para solicitar a quebra do interstício para que seja possível a realização de mais uma sessão ordinária no mesmo dia, visando concluir a votação do projeto de lei de número 25. A solicitação de quebra de interstício foi posta para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em única votação. Desta forma, é de comum acordo com os demais vereadores e o senhor presidente deu por encerrado os trabalhos, concedendo um intervalo de 15 minutos de tempo suficiente para a realização da abertura do livro de registro de presença. Em seguida, solicitou que fosse feita a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente, pelos secretários e demais vereadores que desejarem. Sala da sessão da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, aos 30 dias do mês de dezembro do ano 2025. Coloca a ata da 12ª sessão em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra novamente ao vereador Edivaldo para que ele faça a leitura da segunda ata. Ata da 13ª sessão do 4º período ordinário do primeiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 30 de dezembro de 2025, às 11 horas do dia 30 do mês de dezembro do ano 2025, no seu prédio sede, situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro. Reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, estando presentes as senhoras vereadoras Claudete Maria de Lima e Silvana Celestino Pereira, e os senhores vereadores Edivaldo José dos Santos, Edmilson José Ramos Filho, João Ferreira de Farias Neto, Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos, José Mário Medeiro Bezerra Júnior, Marcelo Pereira de Andrade. Estando ausente, os senhores vereadores Gessé Andrade, José Palmeira da Silva Filho e Manuel José da Silva, que justificou a sua ausência. Os trabalhos foram presididos pelo vereador José Mário e secretariado pela vereadora Silvana Celestino e pelo vereador Edivaldo José dos Santos. Ao constar haver número legal para reunir e antes de iniciar os trabalhos, o senhor presidente solicitou que fosse feito um minuto de silêncio para que todos pudessem fazer suas orações. E como não houve tempo hábil para a sua confecção da ata da sessão anterior, não vai ser lida e nem posta para deliberação do plenário. O que acontecerá nas próximas sessões ordinárias
Como isso, a presidência solicitou à primeira secretária, a vereadora Silvana Celestino, que fizesse a chamada dos vereadores, das vereadoras e dos vereadores, e não havendo matéria para ser lida no expediente, o senhor presidente passou os trabalhos para a ordem do dia, que constou do projeto de lei de número 25 de 2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre criação de Sistema Municipal de Turismo da Ilha de Itamaracá e da outras providências. O mesmo foi posto para deliberação, sendo aprovado por unanimidade em segunda e última votação. E não havendo mais nenhuma matéria na pauta de votação, e antes de dar seguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou que constasse na ata dos trabalhos um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Edivaldo Pedro, cunhado do vereador Manuel José. O vereador Joelso Gonçalves aproveitou a oportunidade para solicitar que também constasse na ata dos trabalhos um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Djalma Monteiro, morador do bairro de Jaguaribe. A solicitação de voto de pesar foram postas para deliberação, sendo aprovado por unanimidade, em única votação. E dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente passou a fazer a chamada dos oradores inscritos, fazendo uso da tribuna a vereadora Claudete Maria e Silvana Celestino, e os vereadores João Ferreira, Edmilson Ramos, Marcelo de Andrade, Joelso Gonçalves, Edivaldo José dos Santos, José Mário. E não havendo mais quem quisesse fazer uso da tribuna e nada mais havendo para ser deliberado na presente sessão, o senhor presidente deu por encerrado os trabalhos, marcando a próxima para as 10 horas do dia 6 do mês de janeiro do ano de 2026, solicitando em seguida que fosse feita a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos presidentes, pelos secretários e demais vereadores que desejarem. Sala da sessão da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, os 30 dias do mês de dezembro do ano 2025. Nada mais a ser lido, passa a palavra ao excelentíssimo senhor presidente. Coloco a ata da 13ª sessão em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Com isso, eu passo a... Só um minutinho. Cadê a presença aqui, Nido? Depois termina de assinar. Faz aí, Luciano, essa chamada aí sem... Depois passa. Vai, que a gente vai desenrolar. Bom dia a todos, público presente, público de casa, colegas vereadores. Chamada dos vereadores da primeira sessão ordinária do 16º período, do primeiro período da 16ª legislatura. Claudete Maria de Lima, presente. Edmilson José Ramos Filho, presente. Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos, presente. Vereador Gessé, presente. Vereador Quita, presente. Marcelo, presente. Joelso, presente. Joquinha, presente. Claudete, presente. José Palmeira, presente. Edivaldo José dos Santos, presente. José Mário Medeiros Bezerra Júnior, presente. E Silvana Celestino Pereira, presente. Manuel José da Silva, faltou. É difícil. Projeto de lei número 1 de 2026. Ementa. Cria cargos em comissão vinculados aos gabinetes parlamentares da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá. Promove ajuste nos quadros em comissão da estrutura administrativa geral do Poder Legislativo e da outras providências.
Os vereadores municipais da Câmara de Itamaracá, no uso da sua atribuição legal, com fundamento no artigo 32, incisos 1º e 3º da Lei Orgânica do Município e no artigo 151 do Regimento Interno da Câmara Municipal, aprovam o seguinte projeto de lei. Capítulo 1. Da criação e da vinculação dos cargos. Artigo 1º. Ficam criados na estrutura dos gabinetes parlamentares da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá os seguintes cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. 1. Assessor de comunicação parlamentar, símbolo CC2. 2. Assistente legislativo, CC4. Inciso 1º. Os cargos de que se trata este artigo são vinculados diretamente aos gabinetes dos vereadores, destinando-se a apoio técnico e administrativo das atividades parlamentares. Inciso 2º. Os cargos criados não integram a estrutura administrativa geral da Câmara Municipal, vinculando-se exclusivamente aos gabinetes dos parlamentares. São atribuições dos cargos de assessor de comunicação, dentre outros: planejar, produzir ações institucionais do mandato parlamentar, administrar redes sociais, produzir e editar conteúdos audiovisuais, realizar interlocução técnica com veículos de imprensa, apoiar a divulgação das atividades legislativas. Artigo 3º. São atribuições do cargo de assistente legislativo: prestar apoio administrativo e operacional à atividade de gabinete, auxiliar na organização de documentos, apoiar a tramitação interna de proposições legislativas. Capítulo 3º, do quantitativo e remuneração. Artigo 1º. 11 vagas no cargo de assessor de comunicação parlamentar, no símbolo CC2, 11 vagas no cargo de assistente legislativo, CC4, correspondendo a uma vaga por gabinete parlamentar. Capítulo 4. Da exclusão de cargos. Ficam extintos 7 cargos em comissão de assessor especial, símbolo CC2, atualmente integrantes da estrutura administrativa geral da Câmara Municipal. Parágrafo único. A extinção prevista neste artigo tem por finalidade readequar o quadro de cargos em comissão, promovendo a redistribuição de recursos humanos em favor das atividades diretamente vinculadas ao exercício do mandato parlamentar. Capítulo 5. Da compatibilidade orçamentária e financeira. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento do Poder Legislativo Municipal, especialmente aquelas previstas na Lei Orçamentária Anual de 2026, observada a compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Artigo 8º. A criação e a extinção de cargos previstos na lei são compatíveis com o equilíbrio orçamentário financeiro do Poder Legislativo e com limites constitucionais e legais relativos às despesas com pessoal no artigo 169 da Constituição Federal e da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Autores: todos os vereadores assinam. Projeto de Lei número 2 de 2026. Ementa. Dispõe sobre o reajuste salarial de cargo de provimento comissionado e pensão paga por este Poder Legislativo e dá outras providências. Artigo 1º. Fica reajustado o salário dos servidores da Câmara Municipal de provimento de cargo comissionado, símbolo CC4. Parágrafo 1º.
O salário que se trata o presente artigo corresponde aos cargos de assistente legislativo e assistente de gabinete, cujo salário passará a vigorar com o valor de R$ 1.621, o salário mínimo atual vigente. Parágrafo 2º. O valor da pensão paga por este Poder Legislativo Municipal, equivalente ao valor constante no parágrafo da 1ª desta lei. Artigo 2º. As despesas com a execução do presente projeto de lei correrão por dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo Municipal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroagidos ao dia 1º de janeiro de 2026. Artigo 4º. Revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal, autoria de todos os vereadores, em 6 de janeiro de 2026. Sem mais expediente para o momento, eu repasso a palavra ao presidente. Coloco o pedido de caráter de urgência para os projetos que foram lidos em discussão, não havendo quem discuta em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Com isso, os projetos do expediente do dia passarão a fazer parte da ordem do dia. Projeto de lei número 01 de 2026 está em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade em primeira votação. O projeto número 2, que fala do aumento do salário, da adequação do salário mínimo, está em discussão. Não havendo quem discuta em votação. Aprovado por unanimidade. Coloco o pedido de quebra de interstício do vereador Joel sem discussão, não havendo quem discuta em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Com isso, dou a sessão por encerrada. Retomamos daqui a 5 minutinhos.